eu recebo muita mensagem de pessoas que são ou gays como eu, ou LGBT no geral, que dão certa importância para o fato de eu falar abertamente sobre isso no Band News, principalmente, e nas minhas matérias sobre esse assunto. Eu acho que eu talvez não soubesse que quando a gente fala dos nossos exemplos no jornalismo e tal, a gente encoraja outras pessoas. Tá? Era um assunto tabu antigamente, né, Lucas? A gente não. Antigamente, roda de jornalista era para falar assim, fulano é gay, porque ninguém falava que era gay e tal, não sei o que tem. As gerações que vieram antes da nossa, de apresentadores, de repórteres, não se assumiam, e a gente sabe por quê, porque o preconceito era muito grande e tal. Então, eu acho também que eu fiz um podcast na Band sobre isso, e no Band News teve um momento que eu falei sobre isso e que até parecia que eu estava saindo do armário, não estava saindo do armário, mas que repercutiu na imprensa e tal, que eu acho que também é um momento muito importante para o meu trabalho, porque coloca em discussão um tema que é poucas vezes abordado no jornalismo, né? E que precisa ser mais abordado, porque a gente vive num país muito agressivo e com muito preconceito com LGBT no geral. Mudou muito o mundo em pouco tempo. A gente está falando de 2, 3 anos para trás, para cá mudou demais. É isso. Hoje se fala abertamente, então... Tá tudo bem, né? Vamos falar das nossas reuniões. Antigamente, quem era homossexual não podia chegar com um companheiro, com a companheira, num evento do trabalho, de jeito nenhum. Não, assim, sem citar nomes, eu acho que eu fui o primeiro repórter gay da redação na Band. Eu acho que hoje... você é gay? Só você que não é. Tô brincando, viu, gente? Mas tô brincando assim, não. Ou seja, ainda bem, entendeu? Obviamente eu não era o único, mas eu era o único que falava que era, entendeu? E o que mudou é isso. As pessoas chegam com seus maridos, com seus namorados, postam as fotos. Isso sempre existiu. A diferença é que agora as pessoas se mostram, né? Aparecem. E mudou a tratativa com isso? Porque você chega com o seu namorado. Tinha uma coisa... não, tudo bem ser gay, mas, pô, ficar beijando... eu mas acho o que... casal heterossexual podia... Pode. E o que muda? A reação das pessoas mudou diante de um casal gay? Você com um namorado, com um cara que você tá ficando? Olha, eu acho que mudou, obviamente, mudou. Mas a gente ainda vive num país com muito preconceito, né? Eu me deparo com muito preconceito diariamente e eu enfrento, assim, sabe? Se alguém faz uma piada, eu corrijo. Se alguém fala alguma coisa, eu falo, você não pode falar isso. Se eu ouço alguma coisa no corredor do trabalho, não importa quem é, eu volto e falo assim, como é que você falou? Não. E eu vou te dizer uma coisa. A gente mora num país preconceituoso e a gente tem uma criação preconceituosa. Sim, eu fui muito preconceituoso. A gente aprendeu assim. Então, eu pego no pé muito dessa rapaziada. E o Marcelo Cleiton sabe. Sim, então, o que a gente faz? Como é que se xinga no Brasil? Sim, isso é um clássico, né? Viadinho. Ou você menospreza os homossexuais ou as mulheres. É isso, é assim que se xinga. Então, às vezes, vem uma brincadeira dessa, olha... para com isso, sempre foi assim. Você faria isso na frente do Juliano? Você faria isso? É verdade, não é brincadeira, não. Isso acontece 3, 4 vezes ao dia. Você faria isso na frente do Juliano? Então pensa um pouquinho, porque se é tão normal, se é legal... Se pode fazer, né? Pode fazer. Você faria na frente do Juliano? Não, quem conhece não faria. Tinha um rapaz que trabalhava no almoxerifado e ele era gay. E os caras brincavam com ele ali, assediando, assim, sabe? Porque, né, é um bando de macho, mas adora assediar um viadinho. Onde eu me incluo. No viadinho, não no que adora assediar. Então, fazia aquelas brincadeirinhas de passar a mão na bunda, de não sei o que tem. Tal. Cara, uma vez eu vi isso, aí eu desci, falei, agora é a minha vez, vocês vão fazer isso comigo. Tal. Aí foi aquele silêncio. E ninguém tinha coragem de fazer nada, né? E o pobre do menino, que não tem o cargo que eu tenho lá dentro, não tinha
como a gente vive numa sociedade preconceituosa, não tinham o respeito que eles tinham comigo. Então, quer dizer, é fácil eu falar para você que mudou. Porque na minha frente as pessoas talvez façam diferente. Então, quando chega um menino de 18 anos, estagiário, muito afeminado, tal, ele vai passar por outras coisas. Muitas vezes as pessoas não sabiam nem que eu era gay, né? Porque eu não performo tão feminino como alguns homossexuais, tal. Então, eu acho que eu sofri menos preconceito por isso. O meu último namorado, por exemplo, eu tô solteiro agora, né? O meu último namorado, por exemplo, no começo eu pegava na mão dele e tal, ele sentia um pouco de preocupação. E eu falava, não, vamos, tá tranquilo e tal. E ele falava assim, você não passou pelo que eu passei. Por ele ser mais afeminado do que eu, ele já tinha vivido coisas na rua, tal, que faziam ele ter um alerta que eu não tinha, né? Então é muito fácil para mim, com as experiências que eu tive, falar que é mais tranquilo, tal. Eu não tive tantos problemas na minha família, eu não tenho problema. Por exemplo, eu sou conselheiro do meu prédio, no centro de São Paulo, onde tem gay a dar com pau, LGBT a dar com pau. Então, convivo em lugares onde eu sou melhor aceito, né? Eu acho que a gente vai buscando isso. Quando eu mudei pro meu prédio, a minha mãe estava na piscina e falou para mim assim, você vai arrumar um namorado aqui. Eu falei, por quê? Mas não, porque só tem viado aqui, é impressionante. Sem querer, eu estava num prédio cheio de LGBT, então eu acho que porque eu já procurei um bairro, um lugar, a gente vai procurando lugar onde a gente se sente bem, né? Eu já mudei para São Paulo, na China, por exemplo, eu não via. Era desconfortabilíssimo isso. Passei 4 meses sem ver um homem trans, uma mulher trans, sem ver casais gays na rua, tal. Que é uma coisa que eu estou muito acostumado. Mas ainda é muito difícil. Eu saio de São Paulo, ou saio da rodinha que eu frequento, eu ouço coisas, ouço piadinha. Essa coisa de fazer piada com viado, como se fosse menosprezar alguém chamando de viado, sabe assim? É diferente quando você brinca numa boa, né? Eu adoro que brinquem comigo. Pode me chamar de bicha, pode chamar de viado. Assim como se eu fizer uma brincadeira com você sobre cara que corre, né? Ou quando a gente chama você de vovô, eu não tô sendo... Como é que é o preconceito com o idoso? Esqueci o nome agora. Enfim. Mas... que também tem o preconceito com as pessoas mais velhas e tal, né? Então eu acho que a gente sabe quando passa do... Agora, é outro momento. Eu fiz durante 1 ano um podcast na Band sobre diversidade e nunca um chefe veio me perguntar com quem você vai entrevistar. Deixa eu ouvir para saber o que eles estão falando. Não sei se em outros momentos seria assim, essa liberdade toda. Hoje a gente sabe que tudo bem falar sobre isso e vamos falar. E sabe uma das coisas que eu lembro que você me ensinou muito sobre isso? Ju, puta, mas como é que é? Viado? Como assim? Aí você olhou pra mim e falou assim, ô Cleiton, ainda acho que era fase Cleiton, não sei, mas alguma coisa você falou assim pra mim, você acha que viado é só aquele cara que é afeminado? Porque a gente falando de, ô Ju, mas você não parece um viado. Aí você virou pra mim e falou assim, o que é parecer um viado? Muito, quando me perguntam, fulano parece viado, eu falo assim, mas o que é parecer viado, bicho? Você sabe se fulano, se tal repórter é gay? Eu falo, eu não sei, nunca saí com ele. Nunca me chavecou, eu também nunca tentei, não faz meu tipo, sei lá. Como é que eu vou saber se é gay? É claro que eu sei o que o cara tá querendo dizer quando me pergunta, ou quando fala, parece viado. Ou pior, às vezes me dá parabéns, sabe? Não, você parabéns, porque olha, você não parece. Sabe assim? A gente é criado numa geração, nós 3 somos mais ou menos da mesma geração, em que a gente era... não existe isso de que homem é diferente de mulher. Existem 2 seres iguais. E aí os nossos pais vão pegando os garotos e vão moldando, e vão proibindo. Não dança assim. Vai ficar fazendo dancinha de... Ó lá, tá fazendo dancinha, igual menina. Aí o menino já para de dançar. Você gosta dessa música? Ih, tá com cor de rosa, hein? Tá chorando, mulherzinha. Igual esse choro, homem não chora. Fala grosso. Você vai ficar lá com as meninas? Vai lá jogar bola. Aí você vai transformando, você vai ensinando os homens que eles não... Se você apanhar na rua, vai apanhar de novo em casa. Você tem que bater na rua. O pai fala isso com orgulho, né? Se te baterem, você tem que bater de novo. Ninguém fala isso pra uma filha mulher.
Para uma filha mulher, você ensina outras coisas, né? Então você vai transformando o homem, e a gente era educado a isso. Então o homem, nos anos 90, se um homem penteasse mais o cabelo, colocasse a camisa para dentro, já estavam chamando de viado, porque ser macho significava ser ogrão, assim, né? Você visse o Lucas passando uma maquiagem na rua, eu ia falar, será que esse repórter é gay? Por quê? Eu vi ele passando maquiagem. Não, bicho, o repórter de televisão passa maquiagem. Mas até outro dia era o suficiente para perguntar se alguém era... Então a gente foi moldando o homem a ser muito... É muito sem graça ser homem heterossexual, assim, né? Você não pode dançar, você não pode falar fino, você não pode ser... Ontem eu ouvi uma história de um cara que estava no metrô, e aí a criança sentou assim com a perna cruzada. E o pai deu uma lavada no menino, assim. O que é isso, menino? Senta direito, tal, não sei o que tem. E o menino ficou muito inibido na frente de todo mundo. E diz que no mesmo momento, um senhor que estava do lado foi e cruzou as pernas, igual a criança estava. E aí, esse cara que estava na frente também... E aí os homens começaram a cruzar as pernas, igual o filho dele estava. Quer dizer, achei lindo isso, né? Pô, legal. Tipo assim, bicho, a gente sabe o que determina a sua sexualidade. Não está no seu cruzar de pernas, não está se você dobra a mão, não está em falar fino ou coisas assim. Mas na nossa sociedade você vai ser mais aceito se você performar como agroboy, como o que eles chamam de macho, assim, né? Se você performar como voz grossa e tal. Por isso que às vezes eu falo assim, você é uma representatividade, porque você é um homem gay que está na televisão. Eu falei, não, primeiro que eu entrei na televisão antes que soubessem que eu era gay e tal. E segundo, porque será que se eu fosse mais afeminado, se eu, né, pintasse o meu cabelo de rosa, se eu usasse outras roupas, será que não iam virar para mim e falar assim, você não quer ir trabalhar com fofoca? Não vamos mandar você para Brasília fazer a Dilma. Porque é isso que acontece, né, com as mulheres lésbicas, elas vão fazer sempre uma coisa X, esporte, sei lá o quê. Os homens mais afeminados parece que só podem falar sobre o mundo das novelas ou das celebridades. E eu conheço excelentes LGBTs em todas as áreas do jornalismo, né? Mas a gente aprendeu assim, que você podia ter um homem falando de voz fina se o assunto fosse novela. Já teve alguma encrenca, Ju, já por conta de... você é viado e tal, já teve alguma coisa assim? Cara, eu não sou uma pessoa de partir pro pau. Mas já tive situações, assim, eu sou muito educado. Eu até na hora eu sou viado, né? Então, até na hora de repreender... Agora eu fui preconceituoso, mas para fazer uma piada. Então, todas as vezes que eu tive que falar, olha, você não devia falar isso, tal... Eu normalmente já bati de frente, dentro da redação, já aconteceu, não especificamente da Band, mas, por exemplo, eu já tive que falar para algumas pessoas, olha, você nunca mais vai falar isso na minha frente. Você pode falar isso a hora que você quiser, tá? Mas na minha frente você não vai mais falar isso. Porque isso é preconceito, tal, e eu estou indo reportar a chefia. Porque eu sei que a emissora também não aceita esse tipo... E aí a pessoa se dá conta, porque também tem isso. A gente vive num país onde é legal fazer piada. Então a pessoa precisa de um chacoalhão para depois virar para mim e falar assim, Juliano, cara, me desculpa. Porque daí você se dá conta do absurdo que você está fazendo. Me desculpa, Juliano. Aí vem aqueles papos, né? Eu tenho um primo que é gay, eu até... Claro, eu sei que você não vai sair com uma lâmpada batendo em viado só porque você... fez uma piada na minha presença. Mas talvez seja... A minha reação seja a oportunidade que você tem para saber quão ridículo é aquilo que você está falando, bicho. E não dá para falar de novo. E a Band, por exemplo, me dá todo o respaldo. Todas as vezes que eu tive que conversar com alguém sobre isso, eu fui muito bem recebido, eu fui muito bem acolhido. E em outras emissoras também, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia já não tem mais espaço para machismo, para homofobia, para... racismo, etarismo, lembrei a palavra. Então, eu falo, é claro que na rua é diferente, né? A violência está aí, os meus pais se preocupam muito, meu pai me escreve assim, você não devia se expor tanto, esses caras são muito agressivos, tal, você nas suas redes sociais. Outro dia meu pai me ligou e falou assim,
deixa os transexuais e as transexuais se defenderem sozinhos. Eu falei, pai, mas eu não estou defendendo ninguém. Eu fiz uma reportagem, Sabe, se você faz uma reportagem sobre uma população que está passando fome e tal, ninguém vira para você e fala assim, deixa essa população se defender sozinha. Não, é só o assunto da sua matéria e tal, né? Então também existe assim um terreno que eu não piso, eu não frequento esse grupo, eu não tenho amigos trans, eu não tenho amigas travestis e tal. Parece que a gente não tem repórteres transexuais, a gente não... Claro que tem, mas não estão na frente da televisão, né? Então acho que também falta ter essa inclusão, assim. E em que momento você assumiu? Olha, sou gay pro chefe, foi uma conversa ou simplesmente você... Não, eu acho que profissionalmente eu não lembro. Eu sei que eu apresentei um programa LGBT na Rádio CBN e eu não falava que eu era gay. Caramba. Então eu saí da Rádio CBN em 2015. Então eu sei que até 2015 eu era um gay assumido fora do ar. E por que não falava? Cara, meu pai não sabia que eu era gay a essa altura. Mas também não ia mudar nada, porque meu pai não morava em São Paulo, não ouvia CBN, não era época de Instagram, ninguém ia ficar sabendo. Mas é por isso, porque ninguém falava. Porque você ia conversar com alguém e ele falava assim... mas precisa falar? Claro que precisa, né? Aí você olhava para uma geração 5 anos mais velha que você. Eu conhecia os gays, as lésbicas. E falava, bicho, é verdade, ninguém fala que é gay. Os meus outros... Eu não posso citar o nome porque eles não falam até hoje que são gays. São famosíssimos. E eu tenho que respeitar. Então eu falava, eu não vou falar. Né? O André Fischer, que apresentava comigo, ele sim falava, ele tem uma história no movimento LGBT maravilhosa e tal. Mas aí sim... O que acontecia com os que falavam, né? Eles tinham um trabalho desenvolvido diretamente à diversidade. É como se ficasse taxado para aquilo. E eu era um repórter muito novo. Eu tinha medo, por exemplo, disso ser um problema para o meu próximo emprego. E eu acho que é. Eu acho que tem lugares que eu não trabalho porque eu sou gay. Eu acho que tem lugares que não me contratam porque eu sou gay. Eu acho não, eu tenho certeza. Onde eu trabalho não é um problema. Quando eu fui para a Band... eu já... No CQC eu também nunca falei, apesar de ter feito matérias com transexuais e tal, eu nunca falei, nós que somos LGBTs, nós... O CQC era um programa que nunca teve um repórter gay, né? Assumido, nunca teve. Eu acho que eu fui o primeiro gay do CQC. Eu acho que, por mais que eu não tenha me assumido, eu e o Eric Krominski, o outro repórter que entrou comigo, entraram 2 bichas de uma vez só. Eu lembro do desespero, da decepção do diretor quando ele ficou sabendo que nós éramos gays. Ele falou, sim, é um argentino. Sim. Foi um susto, assim. Mas já não era um problema para mim contar para minha chefe ou para... Sim. Né? Mas nunca tinha tido. Assim como o CQC também não teve um repórter negro, por exemplo, né? Ou trans e tal. E na Band, eu já tinha falado uma vez que tinha dado um problema com uma partida de futebol, que tinham proibido na Holanda, acho, usarem a bandeira do arco-íris. E eu falei, isso é um absurdo, gente. Vocês, quem me segue, tá cansado de saber que eu sou gay e tal. Como pode uma coisa? Eu falei assim, mas passou. Aí era governo Bolsonaro e a coisa estava um pouco mais dura pra gente. Ele tinha prometido que se fosse eleito ia cortar políticas públicas e tal, e de fato fez isso. E era o dia do orgulho LGBT, e naquele momento no Band News a gente vestia uma máscara quando acabava o programa por causa da Covid. E a Patrícia Rocha, que apresentava comigo, viu que eu estava com uma máscara do arco-íris. E aí eu falei, Paty, no final do jornal eu vou falar, e hoje é o dia do orgulho LGBT e tal, por isso eu trouxe essa máscara. Só que aí a Patrícia, por isso que eu falo, é muito importante o apoio dos outros. A Patrícia, que é heterossexual, falou pra mim, não, vamos então falar mais. Poxa, você precisa, já que você está disposto a falar isso, vamos falar do dia do orgulho, vamos buscar uma notícia, vamos explicar por que é, ou você, a gente, é um jornal improvisado, né? Como você quando apresenta o Burg... Não é uma leitura falado, de TP. Um jornal, é quase rádio. E então foi graças à Patrícia, porque eu, como LGBT, não teria tido essa iniciativa exatamente porque isso não acontece muito em televisão. E aí a Patrícia falou, não, então você... Aí a gente pegou umas notícias do dia e tal, e
E aí eu falei que eu tinha muito orgulho, que era o dia do orgulho LGBT, e que eu tinha muito orgulho de ser LGBT, que a gente estava vivendo um momento muito complicado, que a gente era muito atacado, porque nós somos muito atacados, né? Tem muita gente que não é homofóbico e que virou homofóbico por causa das mentiras que foram contadas pra gente. Tem gente que acha que nós somos pedófilos, tem gente que acha que nós queremos mudar o sexo das crianças, porque tem um grupo político que passou anos fazendo esse tipo de fake news, falando que existia um kit gay que nunca existiu, que existia um livro que ensinando que homem tem que beijar homem. Eu não quero convencer ninguém a ser gay. Sinceramente, acho que ninguém quer convencer ninguém a ser gay, ninguém quer convencer ninguém a ser hétero, né? Só que inventou-se isso. Então, porque querem mudar o banheiro, porque querem mudar o sexo das crianças, E aí um monte de gente que nunca teve problema com LGBT começou a se preocupar por causa das mentiras, né? Então foi nesse momento que eu falei. E aí, como já era um momento que as pessoas falavam mais, saiu na imprensa que eu tinha saído do armário e saiu a lista Teve uma repercussão grande, Sim, né? Todos os que tinham saído do armário. E eu brinquei, eu já estava emagrecendo, né? Eu brincava que eu não tinha saído antes porque eu entalava. E conforme eu fui emagrecendo, eu consegui sair do armário. Mas não, eu já estou fora do armário há muito tempo. Faz tanto tempo que eu acho que quando eu saí era cristaleira ainda. Cara, eu tenho visto mudanças importantes na comunicação em geral. E uma mudança aconteceu na redação da Band. Isso já faz alguns anos, não é uma coisa tão recente. Mas foi algo que eu ajudei, porque toda vez que acontecia uma reportagem já sei o que você vai que falar. envolvia uma trans, um homem trans ou uma mulher trans, aí se usava o João de Almeida, que usa o nome social de Nem Mirelle. morto ou morta, o transexual ou a transexual tinha sossego. Assim, gente, o fato de ser trans tem influência direta na história? É relevante? Por causa da morte, né? É relevante por fato jornalístico? Não. Então, a Mirella. Mas está todo mundo vendo que não é uma mulher que é um trans. Assim, todo mundo vê como é que é a sociedade. Então, é Mirella. Então, é a Mirella. Ou é o João? Então, é o João. É o direito do nome, né? Pouco importa se é trans ou não é, a não ser que tenha a relevância dentro do fato jornalístico que está sendo tratado na reportagem. Isso já faz algum tempo já, e hoje já é adotado, pelo menos aquilo que eu acompanho, eu acho que é adotado nas redações em geral. A Band tem muito respeito, assim. É muito comum, por exemplo, me ligarem, me perguntarem como é que a gente fala isso, como é que a gente fala aquilo, tal. Eu sei como vocês falam, porque quando eu vou fazer matéria sobre os rankings de violência, né? O Burg é um dos poucos jornais que cobre muito mais que a gente, inclusive, o ataque a transexuais e tal. Então eu uso as reportagens de vocês e eu sei que vocês falam o nome social, que é uma briga, porque muitas famílias, por exemplo, que são homofóbicas, enterram a filha com o nome de batismo, e às vezes é um nome masculino. E às vezes nem é isso que você falou, de olhar e parecer que não é, ou parecer que não. É claramente uma mulher, e o delegado está lá falando, porque o Bruno não sei o quê, sabe assim? É um desrespeito com o ser humano, né? Eu acho que hoje em dia os transexuais e as transexuais, as mulheres e os homens trans, dentro do movimento LGBT, são, sem dúvida nenhuma, a parte mais marginalizada. Principalmente as mulheres, porque a gente vive num mundo machista e os homens trans passam muito despercebidos. As mulheres trans nem tanto, né? Um homem trans pode ter as mesmas características que eu, você, o Marcelo, e às vezes a mulher trans tem um preconceito carregado pela história de que travesti significa um monte de coisa ruim. E não, né? Eu tenho amigas travestis que têm muito orgulho de ser travesti. A gente cansou de aplaudir travestis e parece que a gente... Era legal ver a Vera Verão, que não é uma travesti, é uma drag queen, mas era legal ver a Rogéria e tal. Mas você não tinha em casa, você não levava para jantar uma amiga travesti e tal. Tinha essas coisas assim. Você tá certinho de usar o nome social. E é um troço que, às vezes, o cara não se dá conta. Então, às vezes, a gente
alerta, chama atenção, porque Sim. é um troço... É o que eu estava falando logo no começo. Eu penso bastante sobre isso, mas ainda trato com os amigos. Às vezes você se dá conta que o cara te incomodou, você fala, ô viado, caralho. Então, essa força de expressão, tudo bem que você tem que perder e tal, mas ela é algo que está mais dentro de você do que quando você pensa para fazer né? Para fazer uma piada e para virar e falar assim, vamos zoar o fulano, para falar que ele tá parecendo viado, ou que tá... Toda vez que você quer ofender alguém, você acaba usando isso. É um troço... É péssimo isso, é péssimo. Que tá enraizado na gente. Tá enraizado. E é difícil sair disso. Sim. E é difícil sair disso. Mas os viados às vezes acabam falando, porque a gente cresceu ouvindo isso. Tem que buscar outras palavras, tem que se reduzir. É importante ter esse cuidado que você tem. Mas o viado é quase, para muita gente é quase vírgula, né? Às vezes me incomoda, mas Cara, dependendo de quem fala, eu sei que né? não tem nada demais. Assim. E saiba que você exemplo esse negócio 3 vezes ao dia. Você falaria na frente de Juliana? Isso eu gostei de saber.